natureza é um espetáculo, fato. Mas se engana quem acha que tudo já está explicado. Um fenômeno natural pode-se dizer que são coisas não causadas pelo homem, como o nascer do sol, a chuva ou o fluxo das marés. Mas e os fenômenos naturais incomuns ou bizarros? O que seriam? Mesmo aqueles que não fazem parte do nosso cotidiano, mas que são naturais, como erupções vulcânicas, tornados e tufões, ainda assim existem aqueles que são bem mais incomuns. Esses muitas vezes até desconhecidos por cientistas. Alguns estudados, já explicados, mas ainda assim bizarros. Então a gente fez um compilado de fenômenos muito inusitados, alguns com explicação, outros não, e que vamos debater agora no Mundo Freak Confidencial. Não há nada de errado com seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial. I'm Mo Rocca, and I'm excited to announce Season 4 of my podcast, Mobituaries. I've got a whole new bunch of stories to share with you about the most fascinating people and things who are no longer with us. From famous figures who died on the very same day, to the things I wish would die, like buffets. All that and much more. Listen to Mobituaries with Mo Rocca wherever you get your podcasts. Longos dias e belas noites, queridos ouvintes. Opa! Está começando mais um Mundo Freak Confidencial. Eu sou o André Fernandes e hoje nós vamos falar sobre algo que, vamos lá, não é tão sobrenatural assim, mas que é bizarro pauta de ciência bizarra aqui pra gente ir aprender e tentar hipotetizar um pouco, né? Porque tem muitas coisas que a ciência, a gente não tem nenhuma resposta. E para me ajudar hoje, temos aqui ele, o nosso meteorólogo de pica, Luca Palamenute. Caralho. Eita! Por que é meteorólogo se ele nunca prevê a queda de um meteoro? Nunca entendi isso. Mas alguém explica pra mim. É uma boa. De pica é o quê? Que ele prevê a queda da pica, é isso? As brochadas. Lembra que aquele lance lá, pega a menor e senta? Então, é isso aí. O cara prevê as melhores posições. Enfim. Mas eu queria dizer, André, que uma vez eu apostei corrida com a chuva e eu venci. Olha aí. Parabéns. O cara tão magro que... Também, né? Mas você sabe que os Mythbusters falaram que pra você não fazer isso. Exato. Eles falaram que se for uma distância superior a 20 metros, você vai se molhar a mesma coisa que estivesse andando. Não, mas vocês não pegaram. Eu consegui não tomar chuva. Eu vi a chuva vindo, eu consegui ver ela no outro quarteirão e eu fui correr no rampa abaixo. Cheguei em casa, eu entrei em casa, a chuva passou. Você fez o cascão da Turma da Mônica. Você viu a chuva e saiu correndo. Isso, exatamente. Aquelas gotinhas, tipo né? Família Addams, né? Aquela nuvenzinha que ficava chovendo em cima da casa da Família Addams. Tinha também aquela galera lá da Corrida Maluca, né? Que o carro, tipo... Já passei por situações parecidas com essa. E temos aqui nosso queridíssimo Orhel. E só pra dizer que, segundo a minha filha, o trovão é o peido da nuvem. Caralho. Especialmente escatológicos hoje. Sábia. Bem, se for de Nope, com razão, hein? Tá. Cara, é verdade, aquilo, né? Aquilo era assim, hein? Sim, a nuvem soltando pum ali, E pelo tanto que ela comia, hein? Exatamente, defecando. Comia e defecava na cabeça da gente ali, das pessoas. E temos agora a nossa queridíssima Débora Cabral. Olá. Estou muito empolgadinha aqui com esse assunto, que gostei bastante, pesquisei, vi todos os vídeos possíveis. São fenômenos muito legais. Estou empolgada por falar sobre paz de natureza. E temos aqui ela, nossa Ira Croft, Raio de Sol. Olá, gente. Oi, ouvinte, tudo bem?
É uma pauta maravilhosa pra gente começar as gravações de 2023, né? Pra que melhor do que casos insólitos, mistério? E não estamos aqui pra resolver nada mesmo, só pra se divertir, pra ver se cai aí uma tempestade na cabeça de alguém e tal. Brincadeira, gente. Tudo bem? Queria que parasse de chover, inclusive, viu? Porque esse verão não tá normal. Esse verão tá bizarro. Não, é isso aí. Bem-vindos agora à era do apocalipse climático. Agora... eu queria aproveitar também e deixar um beijo pra Jay e pra Tati Regis, que montaram essa pauta. Tati, seja bem-vinda, que tá conversando aqui com a gente. Valeu, essa pauta tá maravilhosa. Os ouvintes vão amar igual a gente. E, gente, antes da gente começar essa pauta maravilhosa, gostaria apenas de lembrá-los que siga a gente nas nossas redes sociais, no Twitter, @mundo_freak, @mundofreak, se for lá no Instagram. Talvez TikTok apareça alguma coisa, @mundofreak também. E é claro que esse podcast é exclusivo do Spotify, mas temos diversos outros produtos aí na Casa Mundo Freak. Então, caso você queira apoiar projetos independentes que saem aí no seu feed a todo momento, vá lá no apoia.se/confidencial com o mínimo de R$5. Você já ajuda a gente pra caramba. E agora? A tempestade está chegando. Vamos começar com uma pauta polêmica que sempre está presente nos momentos de ufologia, que os céticos, eu agora vou culpar os céticos, Puxa a carta, né? puxa a carta de um negócio que não existe. Isso aqui eu não acredito. Eu vou fazer o cético ao contrário aqui agora. Isso aqui não existe. Existe. Que é o raio globular. Você já viu, réu, pra falar que existe? Não vi, mas tem vídeos, cara. Tem vídeos. Então, mas o OVNI é a mesma coisa. Tem vídeo também, o pessoal diz que viu. Não, o vídeo do OVNI não tem, não. Eu ouso dizer que, inclusive, meu lado cético agora me tende a pensar que toda vez que eu ver uma aparição alienígena, vídeo de, tipo, foi visto uma luz passando, tem certeza que não é um raio globular? Eu vou começar a fazer essa. Mas é exatamente essa questão, Débora. Porque o raio globular é o maior argumento cético de um fenômeno que se assemelha muito à imagem, né, comum do OVNI. Um objeto redondo, né, esférico, brilhante, né? Inclusive é bem interessante isso, né? Ele se moveria do chão... Ele é errático. Ele é errático e ele se moveria muitas vezes do chão pra cima, né? Não de cima pra baixo, né? Como seria um raio convencional. Ascendente. E tem muito aquilo também daquelas acelerações bizarras, assim, que tipo, ele tava ali devagarinho e de repente ele some, como se ele tivesse acelerado e sumido do seu campo de visão, assim. Tem muito disso. E ele também dura pouco tempo, né? Então ele desaparece, ele explode, ele some rápido, né? Então, uma coisa que eu tava vendo é que, e tem relatos disso desde 1600 e pica, né, cara, de raio globular, né? Apesar da ciência não ter batido o martelo ainda hoje de exatamente o que é, como acontece, né? Eles já mapearam e, se não me engano, acho que em 2016 já chegaram a fazer uma experiência com micro-ondas que eles conseguiram simular um raio globular em laboratório. No final do episódio, inclusive eu tenho a receita, eu vou ensinar vocês a fazerem raio globular no micro-ondas de casa. Com semente de uva? Você precisa de tesoura sem ponta? Eu vou ensinar como que faz e eu vou explicar o porquê acontece. Eu fiquei pensando na trilha do mundo de Bigman, só que trocando pro invés de ser Bigman, tipo, Bala Minute! Eu achei sensacional. Acho que vale a pena a gente descrever um pouco o que é o fenômeno. Claro, então, claro. O raio globular, como a gente fala, é um objeto esférico. Às vezes ele é alongado ou achatado, tal qual um disco. Aí vem o argumento dos céticos contra os discos voadores, né, usando o raio globular. E geralmente luminoso, as cores variam muito de acordo com o relato. A maioria muito amarelado, alaranjado, avermelhado, mas tem verde, tem azul, tem branco. Eu acho que eu só não vi roxo, mas se você cavocar, você acha também. E o tamanho do objeto varia entre alguns centímetros de diâmetro. Tem gente que fala até em 5 metros de diâmetro. Aí também ajuda os céticos a fazer um argumento contra o disco voador. Precisa ser uma parada grande, né, pra explicar o que você viu no céu. Sim.
Outra coisa que é interessante é que ele é translúcido. Normalmente as pessoas dizem que conseguem ver através deles. E que não é um fogo. Ele não é uma bola de chamas pegando fogo. Ele é uma bola do que hoje a gente chama de luz elétrica. Luz que parece a luz da lâmpada. Mas que, como o Hel puxou muito bem na antiguidade, eles não tinham essa referência. Então eles falavam de luz angelical, luz translúcida. O que é muito bonito. Às vezes lembrava quando o sol bate no vitral da igreja. As transcrições normalmente são mais ou menos nesse estilo de descrição, né? E aí fica fácil dizer que é a ira de Deus ou punição de Deus, né? Ira? É contigo, hein? Acontece que é um objeto que normalmente ele é ascendente, ele vem do chão pra cima. E é isso que é muito estranho. Porque apesar do raio ser tanto ascendente quanto descendente, a gente percebe que o raio ou vem da nuvem ou ele vai pro céu, né? O raio globular, ele parece que ele vem de lugar nenhum e ele vai pra lugar nenhum. Então você não consegue prever de onde que ele vai sair e você também não consegue prever o movimento errático dele, só consegue prever que ele vai provavelmente subir. E os relatos parece que explicam muito que ele escapa. Então se tiver uma porta aberta, uma janela aberta, parece que ele encontra o caminho de sair. Então talvez ele siga a corrente do ar, né? Talvez seja uma bola de gás, alguma coisa assim. Ou seja, é o marimbondo dos fenômenos meteorológicos, é isso, né? Você faz aquela banadinha, ele sai, né? Tipo, ele se incomoda, né? Ele é o contrário da barata voadora. Ele voa pra fora. Exatamente, a barata mira você. Mas isso é verdade. Uma coisa que eu tinha visto era que as pessoas que estão tentando estudar esse fenômeno dizem que os raios, eles são atraídos por vidro. Então eles falam assim, quando a gente pede pra você numa tempestade de raios e trovões ficar longe de janelas, é porque tende a passar. Mas também passa, os raios globulares, eles vão atravessar o vidro. Eles vão passar eles vão entrar na sua casa atravessando a janela, entende? Então é sobrenatural. Pra mim é sobrenatural agora. São alienígenas pequenos, né? É o demônio, né? O Rafa não tá aqui, mas é o demônio, né? Outra coisa que eu vi os caras comentando que eles achavam que, pelos relatos e depois quando começaram a apresentar vídeos, né? Era muito comum você ter esses raios aparecendo perto de linhas de energia, de trilhos eletrificados, né? De ferrovias. Eles acreditavam que você precisava ter uma linha, digamos assim, de campo eletromagnético que esse raio globular provavelmente estaria seguindo ele, assim, né? Tipo, ele estaria ali em perfeito, digamos assim, equilíbrio e meio que ele segue aquela linha de campo eletromagnético até que ele se desestabiliza e aí seria o momento em que ele explode, ou ele some, alguma coisa assim. Só que eu fico pensando, por exemplo, nesses relatos de 1600 e pica, de um raio desse entrando numa igreja, por exemplo. Não tinha campo eletromagnético. Mas tinha tempestade, né? A maioria desses relatos é em noite de tempestade. Isso. Uhum. Mas ainda assim, uma tempestade às vezes também era relacionado com espiritual, com outro lado. Também tinha essa relação do que poderia... Né? Não tinha referência. Aí tinha aquela noção de tempestade de longe. A tempestade já era um sinal da ira de Deus, né? Também já era um sinal sobre isso. Inclusive, das pesquisas que eu vi, uns desses raios globulares, ele entrou no czar, tipo, dentro da sala imperial, da casa do imperador da Rússia, passou por cima da cabeça do cara, tipo, por pouco não matou ele, entrou e explodiu, assim. Então, assim... mas aí era Rasputin conjurando alguma coisa, certeza. O cara castou, né? Um Magic Missile no cara. Essa história do Tsar Nicolas II, eu gosto muito, porque ele conta quando ele ainda não era o Tsar. Então o pai dele era o Tsar, né? E ele fala que o raio globular entrou na sala e ele ficou apavorado, ele não sabia o que fazer. Mas que o pai dele encarou o raio globular, e o raio globular foi embora com medo do pai dele, e depois o pai dele só deu um sorriso pra ele. Eu fiquei, caralho, cara. E foi aí que surgiu o meme, né? Na Rússia... O raio foge de você, né? Foge, né? Cara, mas tipo assim, que sinistro, né? Poderia ser hoje também. Você tá na sua sala hoje assistindo TV, de repente entra um raio globular na sua sala, aí vai em cima da sua cabeça e explode na sua cabeça. Minha nossa senhora! O que eu acho estranho é isso. A maioria dos relatos de raio globular, eles denotam uma certa proximidade dele com pessoas, assim, né? Mas nunca vi nenhum tipo de relato sobre algum acidente, tipo, alguém que tivesse tocado e sofrido alguma descarga elétrica, ou se fosse, sei lá, plasma. Cara, eu já escutei uma vez. Já?
O Sakane, em vídeos do YouTube, ele fala que ele já viu um raio globular entrando dá entendendo, numa faculdade, numa área acadêmica ali, e que, em teoria, ele fala que ele não presenciou isso, mas que ele conhece uma história de um raio globular que explodiu próximo de uma pessoa, né? E teria ferido ela, né? Não mortalmente, mas teria ferido, assim. E é interessante porque o ouvinte tá se perguntando, pô, por que você não fala disso todo dia? Porque, realmente, ele é um fenômeno muito raro de acontecer, se é que ele acontece, né? Porque, de fato, ainda existe um mistério se isso existe mesmo, porque você não tem registro disso. Tem em vídeo agora. Tem registro. Sim. Agora tem vídeo? Tem um vídeo que os caras, eles estavam... Um vídeo verdadeiro. Eles estavam estudando um lugar que tinha tempestade muito frequente, eles foram lá pra estudar raios normais, e eles capturaram um vídeo de coisa de menos de 1 segundo de um raio globular. Era a galera de pesquisa de Lanzhou, na China, o departamento que estuda raios lá, e eles estavam no Planalto Tibetano. E eles conseguiram, inclusive, fazer a espectropia do raio globular e tentar tirar a temperatura que estava ali dentro dele. E eles chegaram à conclusão que é menos de 15 mil kelvins. Então pode ser de 0 até 15 mil kelvins, que é muita... É muita coisa, cara. Pode ser ou muito frio ou muito quente. Eu vi os caras explicando isso, falando que talvez fosse, tipo assim, um campo eletromagnético comprimindo moléculas a tal ponto que elas se aquecessem tanto que virassem plasma, né? Isso, eu vi também. E que talvez isso fosse o raio globular. Então, na verdade, ele não seria elétrico, ele seria matéria muito incandescente, assim, né? Plasma. Então, provavelmente, quando ele explode, ele provavelmente queime e não eletrocute a pessoa, né? E por isso eu vou levantar a hipótese aqui de 2 fenômenos diferentes. Eu acho que a galera tá confundindo 2 coisas diferentes: bola de plasma e raio globular. Porque a bola de plasma, normalmente, que é quando o gás ou qualquer material se aquece ao ponto de se tornar plasma, se tornar incandescente, ele não é translúcido. Ele parece como se estivesse olhando dentro de um farol de carro, assim, que você não vai ver porra nenhuma. Ele vai ser muito, muito brilhoso. Seria tipo um fogo-fato? É parecido com fogo-fato mesmo. Não exatamente. O fogo-fato é uma chama mesmo, né? Então, é fogo, né? O raio de... é uma bola de energia, assim, digamos. O plasma é uma bola mesmo, uma bolha. É a matéria no estado mais quente, mais avançado que o do gás. Ela tá aquecida ao ponto que ela tá muito quente, por isso ela tá soltando muita luz, né? Ela tá incandescendo. E ela vai subir mesmo. E ela vai estourar. Ela não vai viajar, a não ser que tenha uma corrente de ar muito forte, ela não vai viajar por muito tempo. E ela não vai fazer um caminho que não seja muito, a não ser subir. Ela vai ascender, vai ser pra cima. Ela é como uma bolha de sabão, né? Daquelas que a gente brinca, né? A bolha de sabão mesmo, né? Aquela... É o Freeza destruindo na Nekuzei, né? Isso, e a que eu vou ensinar no final do episódio fazer é dessa. É uma bola de plasma. Eba! A do raio globular mesmo, clássica que a gente fala, ela parece ser translúcida. Então ela parece que parece um vidro de eletricidade, alguma coisa assim, né? Parece que a galera consegue ver através dela. O que você não consegue fazer o plasma ser translúcido. Ele brilha muito, muito pra isso. O comportamento diferente no sentido de que ele sobe, desce, ele é errante, ele não é só ascendente, né? Então eu acho que a galera tá confundindo 2 fenômenos que são muito parecidos, mas eles são muito diferentes. No caso do plasma, ele é um material mesmo que se tornou gasoso e depois plasmático, então tem um material ali. No caso do raio globular, pode ser que não esteja nada a não ser os elétrons mesmo, a corrente elétrica em formato esférico passeando por aí. Então pode ser que você esteja vendo uma corrente elétrica solta, entendeu? Eu super ia me confundir esses 2 cis, só depois desse programa que, se eu ver um negócio desse, eu vou pensar, pô, Mundo Freak, agora lembrei aquele tema que a gente gravou porque eu não... Deixa eu tirar meu caderninho aqui e classificar esse raio globular. Ela vai até corrigir o cara, olha ali, deixa eu filmar um raio globular. Não, isso é uma bola de plasma, isso não é um raio globular. Então, vou dar carteirada. Saca, pega a Pokédex e aponta pro raio globular pra saber qual que ela é essa. De qualquer forma, Lucas, os 2 fenômenos, o que intriga muito é isso, que tipo de força manteria isso, tipo assim, contido dentro daquele espaço, porque o plasma é extremamente volátil. Quando algo vira plasma, ele simplesmente explode na atmosfera. Ele não, né? Tirando o fato de você conseguir reproduzir ele num ambiente controlado com, tipo, um micro-ondas, né? Que tem campos eletromagnéticos ali dentro, né? Mas é controlado, né? Como você mesmo disse, né? Exatamente. Agora, ao ar livre, né, cara? Esse que é o grande mistério da parada, né? E que, como disse o Andrei no início, a ciência não bateu o martelo ainda com relação a isso. Então, obviamente que é... alienígena.
coisa de outro mundo, alienígena ou... Exatamente, meu ponto. É, com certeza alienígena. Tem 2 relatos distintos do Nikola Tesla reproduzindo raio globular durante as apresentações que ele fazia em público para tentar vender a ideia das correntes com transmissão de potência alta, né? De alta tensão. Então, 2 pessoas diferentes descrevendo, um jornalista e o outro um político, descrevendo como era a apresentação do Tesla, falaram em raios globulares, não usaram essa palavra, né? Mas eles praticamente descreveram o que a gente descreveu aqui. Então parece que o Tesla tinha dominado essa capacidade de produzir raios globulares, mas tipo, ele fazia isso mais como efeito pirotécnico do show dele mesmo, assim. Tipo, pra fazer um negócio impressionante, assim, e depois ele focava mais em mostrar tensões e potências mais altas, assim, e outras coisas que você podia fazer com eletricidade. Isso explica Tunguska, sacanagem. Mas a teoria... a teoria que roda aí, né? A teoria que roda aí. Mas o que me deixou muito intrigado é que tem um comitê internacional de raio globular chamado International Committee of Ball Lightning. E a última vez que eles tentaram se organizar para fazer uma convenção de raios globulares foi em 2012. Aí nenhum raio globular apareceu. Não, eles tiveram cancelado porque não tinham pessoas suficientes interessadas. Olha aí. Talvez agora, depois desse programa, né? Tal qual o raio globular é raro, né? As pessoas interessadas também são raras. Antes da gente passar pro próximo, é bom a gente salientar, né? De que existe essa crença ufológica dos tipos de naves, né? Em que você teria a nave mãe, geralmente muito associada com aquelas naves em formato de charuto, né? Que são maiores, etc e tal. Você teria os discordes, aí tem uma infinidade de formas, né? Mas aí você teria a ideia de sondas, né? Que seriam naves não tripuladas, drones, né? É que na época que esse tipo de hipótese se formula, década de 70, 80, não tinha esse nome ainda, né? De drone, mas seria um drone alienígena, né? E é muito comum relatos ufológicos de ufólogos ou testemunhas ligadas a ufólogos falarem, né? De sondas que entrariam até na casa das pessoas. Isso seria explicado, talvez, como, na verdade, um raio globular, e não uma sonda ufológica. Ou talvez existam sondas ufológicas e raios globulares. E tem mais um detalhe interessante ainda, que é o cheiro de enxofre, né? Reza a lenda que quando o globo globular, né, foda? Quando o raio globular ele estoura, fica o cheiro de queimado e, muito especificamente, o cheiro de enxofre, né? As pessoas dizem. Aí já é o demônio, né? Aí é isso que eu ia falar. Pois é. Mas, ó, realmente, por causa disso que as pessoas achavam que era a ira de Deus ou era alguma coisa relacionada ao demônio, por causa do cheiro do enxofre, mas eu também pensaria, gente, porque isso é muito esquisito. Como que esse raio globular, esse negócio tem cheiro de enxofre, assim? Da onde que veio essa química? Como que juntou essa química no ar, sabe? É um negócio muito doido também. É um portal dimensional pro inferno. Acabou. E aí eu preciso dizer que eu sou meio burra. E aí, assim, eu queria entender, né? Não sei se dá pra saber, mas assim, se é uma bola de plasma ali, blá blá blá, como é que tem enxofre ali dentro pra explodir isso aí? O que acontece pra o enxofre reagir? É que é o seguinte, toda vez que um alquimista tentava um processo alquímico, a explosão gerava um salto temporal que levava aquela transformação ao futuro. E é exatamente isso que a gente está presenciando agora. Toda vez que eles tentaram criar novos elementos, eles só criavam enxofre. E como não acontecia nada naquele período, porque as explosões lançavam esse material no futuro, que são os raios globulares que a gente vê hoje. Porra, que ideia boa que eu tive agora, né, cara? Eu vou escrever algo sobre isso. Ficou bom. Parabéns, hein? Como é fácil, né, inventar uma teoria, né, gente? Olha. É igual o noturno, né? As fumacinhas que saem do noturno é do enxofre. Tem grupos bolsonaristas inteiros que, basicamente, as hipóteses é nessa vibe aí mesmo. Mas falando sobre o noturno, Débora, antigamente era só, tipo assim, ele era só um mutante que se teleportava. Depois que os retcons mostraram que ele era realmente filho de um demônio, né? Do Azazel. E quando o processo dele de teletransporte era justamente isso. Ele abria um portal, ele atravessava uma dimensão demoníaca e aparecia em outro lugar. Então era por isso que aparecia. O cheiro vinha daquela dimensão demoníaca onde ele passou pra chegar onde ele tava agora. E o tempo naquela dimensão era diferente e tal, né? Caralho. Eu lembro desse episódio do X-Men Evolution. Verdade. Que aí vai pro outra dimensão. Sim. Mas eu não sabia que era um retcon. Nossa, que gancho que o réu fez aí de puxar o primeiro caso pro segundo caso, que é o Porta do Inferno. Vamos lá, então. A gente vai falar agora sobre a cratera de Darvaza, ou
a porta para o inferno. Localizada na aldeia de Darvaza, no Turcomenistão, com 350 habitantes, é praticamente Pindamonhangaba deve ter mais, né? O buraco está em um lugar conhecido também por Dervez, o que significaria portão em turcomano. E é uma cratera de gás natural. Todos esses vídeos e fotos que a gente está comentando nesse episódio, a gente vai deixar no post desse episódio lá no nosso site, tá, gente? Seria uma porta, aspas, né? É uma cratera, né? De gás natural de 70 metros de largura, de 30 metros de profundidade. Quando você olha as fotos, parece aquela imagem da ficção muito comum de cratera de meteoro que acabou de cair, com um foguinho em volta, etc e tal. É isso, só que ele está queimando para sempre. Para sempre, provavelmente não vai ser. Provavelmente por milhares de anos. Sim, tá queimando muito. E aí existe todo um debate. Primeiro que existe todo um problema social causado, né? Porque esse portal, ele libera muitos gases, a população teme problemas de saúde, né? Já teve alguns projetos tentando idealizar formas de tentar fechar ou apagar essa cratera, mas a ideia geral é que não se sabe, tem algumas hipóteses sobre como ela se formou, como ela se mantém até hoje, mas que a gente não tem exatamente uma resposta, né? Ninguém bateu o martelo com relação a isso, sendo um grande mistério aí da humanidade, né? Inclusive, em 71, uma galera dos engenheiros soviéticos ali da região, né? Como o local era rico em petróleo, enxofre e gás natural, pensavam ser apenas um campo do tipo assim, por exemplo, um campo de petróleo em chamas que se incendiou em algum momento e como o petróleo, tipo, geralmente esses bolsões de petróleo tem bastante quantidade, então é o tipo de coisa que fica pegando fogo ad eterno, né? A gente já comentou aqui no podcast sobre algumas ocasiões em que incêndios se instalam em minas de carvão, por exemplo, e tal, que vão passar décadas, né? Mas esse fenômeno é diferente. É um fenômeno que está há muito tempo ali e é um fenômeno que vai continuar durando e o pessoal não sabe exatamente o porquê. Eternamente no inferno. É o portal do inferno, não tem dúvidas. Tipo, se alguém tem dúvida que existe o inferno, vai lá conferir esse portal, porque é eternamente queimando ali. Ali tem que sair cheiro do enxofre. Olha que esquisito, né? O primeiro que era a bolinha, singela, né? Brilhantinha, bonitinha, cheirando a enxofre. E aí agora a gente tem esse portal que não para de queimar nunca. Eu acho muito doido, porque foram os soviéticos, né, que resolveram colocar fogo ali, porque teve o buraco, né, eles estavam fazendo a escavação, teve aquele buraco lá, eles viram que ia precisar pegar fogo, eles fizeram aquela coisa assim, vamos causar redução de dano, vamos meter fogo aqui que para. O problema é que nunca mais parou. E assim, quando você vê as imagens, gente, é um buraco gigantesco, com a cratera, vários pedaços delas diferentes pegando fogo, assim, não é tipo um lugar único com chama, sabe? Você olha assim, realmente dá pra entender e fala assim, dá pra entender porque que chamam de porta do inferno, porque você vê vários pedaços do chão pegando fogo, sabe? E assim, tá isso há anos. O detalhe foi que, nesse caso aí, né, dos soviéticos, eles perceberam o problema e montaram uma plataforma para fazer uma avaliação do local, né, para saber o que era, se tinha um poço de petróleo ali, alguma coisa assim. E encontraram, obviamente, um bolsão de gás, né? Só que a plataforma foi engolida pelo buraco. A plataforma inteira e junto com o acampamento que estava ao lado. E aí foi aí que eles resolveram tacar fogo nessa porra. Falaram, não, gente, taca fogo nisso aí. Isso aí não é de Deus, não. Esse não é o único lugar do mundo que tá em fogo constante. Tem 2 outras minas na China, ambas elas de carvão, no caso, que por causa do desabamento eles vão tacar fogo pra selar elas e estão até hoje queimando. Só que a diferença dessas minas é que elas estão queimando debaixo do solo. Então é um incêndio que provavelmente vai queimar aí por milhares de anos também. Mas o que me chama atenção na cratera de Darvaza é que, diferente de um vulcão, você não vê transição, né? No vulcão você vê a transição da pedra e da terra pro magma. Devagarzinho ele vai se transformando em magma, ou o magma vai se transformando no material do vulcão, né? Então parece que o vulcão ele é um petit gâteau, assim. Parece que ele tá se derretendo por dentro, né? Aqui não. Aqui é literalmente um jogo de RPG, cara. É terra arrasada e fogo que vem do inferno, cara. Aquele fogo eterno que não para de queimar. É diabo. É diabo. Mas é porque, tipo assim, o vulcão é uma fenda que tá vertendo material magmático do interior da Terra, né? A cratera de Darvaza, na verdade, não. Ela é só um buraco que, tipo assim, é a saída de um bolsão de gás natural, né? Tipo, um bolsão de gás natural, sabe-se lá o tamanho dessa porra. Ela achou uma saída que foi exatamente esse buraco aí, né? Então, é tipo assim, é gás natural que tá saindo pelo meio da terra ali e que
infelizmente pegou fogo e tá pegando fogo até hoje, né? Tipo, quando esse gás em contato com o oxigênio e a chama ali, né, vai ficar queimando pra sempre, né? Eu acho até que daria pra você extinguir esse fogo, talvez com uma explosão rápida em cima. Maior, né? Vamos tacar mais fogo. Não, que tem um tipo de bomba que é justamente pra isso. Ela cria um vácuo, né? É uma explosão, tipo assim, de nível controlado, mas ela cria um vácuo que extingue o oxigênio, né? Então isso extingue a chama. Então tem lugares que os caras fazem isso. Eles explodem uma bomba pra extinguir o fogo. Isso acontece muito em plataforma de petróleo, essas coisas assim, né? Mas eu acho que o problema da cratera de Darvaza é que esse gás continuaria vazando, entende? E aí sim seria um problema, talvez até maior pra quem mora ali do lado. O prefeito talvez pudesse tentar, sei lá, botar uma lona ali em cima e captar, igual aquelas unidades que captam gás metano de cocô de porco, essa né? porra de uma vez, aí. E ou então montar uma usina termoelétrica em cima desse buraco aí e ser feliz, né, cara? Todo ano você faz um churrascão, cara. A população inteira ali em volta da cratera, um pedaço de carne na mão. Joga uns iaque lá dentro, né? É tipo o bolo de São Paulo, né? Do aniversário de São Paulo, assim, aquele bolão, a gente faz um churrascão. Nossa! Qual que é o nome do lugar de novo aqui? De Darvaza, né? Faz um churrascão de Darvaza. A versão turco-armeniana do bolão de São Paulo é um portal pro inferno no chão. Nossa! Essa é a conclusão. Isso só depende de quem tá ali, entendeu? Depende da visão. Tem gente que vê o copo meio cheio, tem gente que vê o copo meio vazio. Eu vejo como uma oportunidade de churrasco anual, cara. Aí a gente falando assim de inferno, teve uma vez que eu tava numa palestra do Ricardo Gondim e ele tava fazendo uma palestra paralelo, né, com o cristianismo e sobre o inferno, né? E ele explicando como que isso poderia ter acontecido, como que começou a se chamar de inferno naquela época do cristianismo, quando Cristo tava acontecendo aquelas coisas aqui ainda, enfim. Ele também explicou que como não se tinha lugares, né, não se tinha saneamento básico, não se tinha lugares para dispensa de lixo, era tudo qualquer lugar, e como eram regiões exatamente do que a gente tá falando, de muitos gases, às vezes juntavam lixo nessas regiões, e aí quando tinha alguma faísca de fogo, ficava aquilo dali eternamente queimando. Então criou-se essa imagem de inferno, de fogo, né, sempre queimando, porque era realmente o fogo sempre queimando ali. Fogo eterno, né? Fogo eterno. Ué, considerando que a galera jogava o lixo, dá pra eles entenderem por que tinha mau cheiro, né? Exatamente, né? Uma boa ideia, hein, pra Darvaza aí, transformar num aterro sanitário essa cratera aí, já pensou? Vai estar super bem, vai ter ótima essa ideia. Lucas se animou mais com o meu churrascão. Só 350 pessoas, Lucas. A quantidade de lixo não é tão grande assim. Verdade, né? Cara, 350 pessoas é um prédio de, sei lá, 5 andares? Não, um pouco mais, 10 andares? Dá um condomínio. Um condomínio com certeza faz tranquilo. Tranquilo, 350 pessoas. Agora, essa cratera me lembra aquelas outras crateras bizarras que aparecem. Onde que é? Eu acho que é uma na Costa Rica, não é? Que apareceu do nada, assim. Tem várias na China, tem uma na América Central, não lembro agora onde é. Talvez seja Costa Rica mesmo. Tem uma no Chile. Esses buracos bizarros que aparecem do nada, assim, e, tipo, tem quilômetros de profundidade, né, cara? Isso aí é muito louco isso, cara. O do Chile ele é uma fenda, né? Os da China são circulares, eu não sei o da Costa Rica. Mas eu vi o do Chile num documentário, puta, esqueci qual deles agora, que o David Attenborough tá narrando. E ele fala que tem várias espécies de insetos naquela cratera, que elas são extintas em outros lugares do mundo, mas elas sobreviveram ali na cratera. E na China é de planta, tem várias espécies de planta no fundo da cratera que não existem mais em nenhum lugar do mundo, porque a cratera é tão grande que é um isolamento geográfico. Então você preserva ali o meio ambiente como era em uma outra era. E ela ficou isolado ali dentro do buraco. E uma coisa sobre esse da cratera de Darvaza que eu dei uma olhada, o pessoal da National Geographic disse que um cientista foi nessa cratera dar uma olhada, né, pra estudar quais são os micróbios que existem ali, pra poder ver se poderia existir vida em outro planeta com aspectos semelhantes, assim, sabe? Tipo, um planeta em chamas, quais são os bactérias, os micróbios e tal, que poderiam sobreviver num clima tão intenso, tão pesado, tão quente. Mas já provaram que tem vida em Mustafar, não provaram? Ninguém pegou minha referência a Star Wars. Desculpa. Mas Mustafar tinha vida nativa ou não? Eu acho que o planeta foi só ocupado, não foi? Era tipo uma mina, né? Eu acho que ele era uma mina mesmo. Eu não lembro a história de Mustafar agora, puta. Eu vou confundir com Duna, porque foi a última coisa que eu assisti aí com o Andrei Caíra, então não vou falar nada.
Pra não confundir-me. O bom de Mustafar é que é um planeta incandescente que não é tão quente assim, né? Porque os caras ficavam de boa lá, né? Lutando pertinho da lava, né? Sem máscara, cheirando aquela porra daquele enxofre maldito o tempo todo, não morrer intoxicado. É uma beleza no Star Wars. Não, porque no No Man's Sky, nos planetas que são incandescentes, você não consegue ficar, direito 5 minutos do lado de fora da nave. Só pra deixar mais correto aí também, tá? Planetas incandescentes são legais. E agora a gente vai de Mustafar pra Vênus, né, André? Vamos? Então tá bom. Então vamos pra Vênus, porque eu ia falar só de Mustafar, que tem um fenômeno físico muito interessante, que com uma espadada você tira duas pernas e um braço. Né, também. É uma coisa que só existe nesse planeta. Mas só se você estiver no higher ground. É verdade. É que a gravidade de lá é diferente. Exatamente. A pessoa gira enquanto pula. E é legal que você tem tanta consideração pra uma pessoa que você faz isso, né? Você arranca um braço e 2 pernas, deixa ela queimando na lava incandescente e vai embora, né? Tipo... Se sobreviver, pior pra ela. Foda-se. Nossa, eu amava tanto você, mas foi mal, hein? Tem que ir. Falou, galera. Você, ouvinte, sabia da existência de um lugar na Terra onde a tempestade de raios sem fim? Esqueça aquele velho ditado, um raio nunca cai 2 vezes bate até que fura. Não é assim que funciona o ditado? O que acontece? No noroeste da Venezuela, sim, cai 2, 3, 4, 5 vezes no mesmo lugar. E o fenômeno muito incomum acontece no lugar chamado Rio Catatumbo, onde ali perto encontra o Lago Maracaibo. E é um dos fenômenos mais bonitos, o pessoal fala, bem espetacular, assim. Na língua do povo Bari, indígena, que vive na bacia do rio, né, a palavra Catatumbo significa a casa do trovão. E estima-se que relâmpagos acontecem de 140 a 160 noites por ano, de 9 a 10 horas por dia, resultando em aproximadamente de 16 a 40 raios por minuto. Sabe o que lembra? Quando tu vê a imagem aqui, que a gente vai deixar no post do episódio, lembra aquelas imagens do chocolate surpresa, que só quem cresceu nos anos 90 se lembra? Não parece aquelas imagens de chocolate surpresa? Chocolate surpresa, e me lembra também wallpaper de computador do meu pai, sabe? Oh, boa. A do chocolate surpresa era um dos fenômenos da natureza, né? Eu acho que eu cheguei a ter esse também. Eu colecionei muitos. E tipo assim, não é um raio, outro raio, ou muitos raios. É uma parede de raios na sua frente, cara. É ira de Deus. Se você olhar pra isso daqui e você não for religioso, na hora você vai falar, caralho, eu errei muito e Deus tá puto. Com certeza. Vou morrer agora, a ira de Deus tá chegando. Cara, é muito raio. Tem um canal na TV aberta, eu acho, aqui, americana, que chama de Weather Channel, que seria o canal meteorológico. Só que ficar falando do tempo não gera audiência, então os caras precisam preencher o tempo deles e gerar audiência de alguma forma. Então a gente batizou eles de Destruction Channel, o canal da destruição, porque eles só passam destruição 24 horas por dia, todo dia. E é engraçado que eu vi um especial dos raios de Catatumbo e eles chegaram assim perto o suficiente pra estourar todos os microfones deles, assim, eles foram com microfones especiais pra tentar captar o som dos trovões sem destruir, que o som ficar inaudível, né? E eles não conseguiam. Parece que não é só um negócio muito lindo de ver, assim, mas que ele destrói com a sua audição de ele ser muito barulho que ele faz, é estrondoso, assim. É a coisa mais barulhenta que você vai ver na sua vida, assim. Eu queria tirar uma dúvida que eu sempre tive aqui, Lucas, com você. Chove de trovoada nos States? Ou é meio incomum? Porque eu vejo tanto filme que as crianças entram em pânico com tempestade de trovão e eu fico assim, gente, isso daí eu super dormiria gostoso, sabe? Tá chovendo bastante. Tipo, acho que a gente que cresce aqui, a gente tá acostumado com trovão, né? O que me leva a ver que não tem. A casa aqui é de madeira. É um ponto. É um ponto bem significante. É um ponto. Se cair um raio na sua casa, fudeu o telhado inteiro da sua casa. Foi pro caralho e vai chover dentro dela. Se você cair um raio na tua casa, você não tem mais casa, né? E uma faísca pode queimar tudo. Então,
Aqui eles dão um alerta no seu celular se vai ter muita trovoada. Você recebe um alerta de emergência, só fique atento essa noite, vai ter muita trovoada e tal. Vá pra um abrigo onde se abrigar, não fique perto da janela. Tire as coisas da tomada pra não causar um incêndio na sua casa. E parece brincadeira, mas as noites de trovoada, né, de tempestade de raio, são os dias que tem maior quantidade de incêndio. A não ser que você mora em uma reserva florestal, tipo na Califórnia, que pega fogo todo verão. São normalmente nas regiões que não são de floresta, assim. Os dias que tem maior número de incêndio é por causa de trovoada. Doido, né? Porque é o dia que tá chovendo. É doido, porque assim, quem inventar uma empresa de para-raio nos Estados Unidos vai ter um potencial mercado aí, viu? O que eu achei estranho sobre os Catatumbo aí é que o Brasil é um dos países que é líder, né, em incidência de raios no mundo. Incidência de chuva também. Mas vendo esse de, 10 a 40 raios por minuto, quer dizer, a Venezuela deve ser o líder isolado, né, em incidência de raios. Só essa região deles aqui. Ou será que eles desconsideram? Falando, não, isso aqui não vale. Isso aqui é cheat code, isso aí é... Eu fiquei em dúvida também quando eu li isso daí. Que eu pensei, eu achava que o Brasil liderava, não era eles, mas essa indústria, basicamente, com essa produção em escala industrial de raios e trovões que eles têm, eles deviam estar na frente da gente, né? Uma vez eu vi um documentário de um maluco americano que ele estava tentando, atrás desse sonho da energia limpa e renovável, ele estava tentando criar um aparelho que armazenasse a eletricidade dos raios. E ele veio fazer os testes no Brasil, eu acho que na região amazônica, se não me engano. Ele instalou os negócios dele lá. Ia ser tipo uma bateria gigante com um para-raio, mas com alguns... Eu não sei o que ele usava para tentar atenuar a transmissão de energia para fazer, tipo assim, não ser tão violenta e não explodir o aparelho dele. E não deu certo, obviamente. Ele não conseguiu. Quando você olha o Rio Catatumbo no Google Maps, ele fica um pouco mais fácil de explicar o porquê que esse fenômeno ocorre ali e por que a Venezuela ela não lidera o ranking mundial de raios. É porque essa é uma região extremamente específica, assim. Você tem 2 paredões montanhosos dos 2 lados, você tem um monção com muita umidade que ele fica preso em um lago grande que chama Lago do Maracaibo, ali perto. E esse monção entra por dentro desse paredão, praticamente um corredor assim de vento, e é o mesmo corredor do outro lado vai entrar a umidade que vem do oceano. Então você tem a umidade do lago, a umidade do oceano e o ar frio que sopra ali da cadeia de montanhas que vem desde a Colômbia. Então esses 3 ares vão se bater juntos ali dentro desse vale. E aí essa tempestade de raios, que parece uma parede de raios, vai cair só dentro desse vale. Muito específico assim. É uma região que, se você fosse isolar ela assim, não dava a área de um bairro, assim. Ela é muito pequena e só cai ali dentro esses raios, assim. Dizem que é uma parada tão estrondosa, assim, tão disseminante, assim, que você encontra a maior quantidade daqueles artefatos feitos por raio quando bate em areia nas áreas arenosas dessa região, assim. O problema é o peito, sei lá, buscar, né? O que eu vi é que normalmente acontece de noite, né? Tipo, entardecer e noite, assim, não é tanto de dia. Mas vai que, né? Vai ocorrer durante a inversão térmica, né? E eles vendiam muito esses objetos de vidro que os raios formavam como souvenirs e usavam esse dinheiro ali pra manter a região isolada, pra você manter toda a natureza do jeito que ela é. Não formar um hotel, de repente, ali com vista pra tempestade de raio, né? E eles também zoneavam ali e você podia também ajudar com dinheiro a manter aquela reserva florestal com o nome das noites de maior tempestade, assim. Então, toda vez que uma tempestade batia um recorde e eles têm que dar nome pra essa noite que bateu o recorde, eles viam os maiores doadores de dinheiro pra aquela região e o nome dessa pessoa virava o nome daquela noite, por exemplo. Então, Noite Fernandes é a noite que fez maior raio. Então, o Andrei Fernandes fez a maior doação no último ano, ele ganha o nome da noite. Então, eles, com essas técnicas de marketing bem simplesinhas, assim, eles até que mantiveram a região muito bem preservada por muito tempo, que é muito interessante. Agora, o que eu acho legal é você imaginar esse tipo de condição meteorológica. Você tava falando em Vênus, né? Em alguns planetas aí que a gente tem, né, cara? Que deve... Planeta inteiro, assim, né? Provavelmente. Uma faixa da atmosfera provavelmente deve ser, né? Extremamente eletrificada, assim. Imagina que doideira que deve ser Vênus, cara. Tipo, tempestade todo dia, toda noite, o tempo todo, por milhares e milhões de anos.
Vamos então pro próximo fenômeno, que não é um fenômeno meteorológico, mas é um fenômeno da natureza muito doido, né? Que é o sol negro dos estorninhos. Cara, o sol negro é um termo muito poderoso e ser dos estorninhos é algo meio zoado. Então fica um equilíbrio interessante. Eu acho que ficou legal, parece um livro de drama muito bonito. O sol negro dos estourinhos. Uma coisa meio Edgar Allan Poe, né, Débora? Isso. É uma coisa sombria, bonita e artístico, né? Que fenômeno bonito. Então olha os passarinhos negros ali formando. Eu acho que a gente tá chapada aqui, hein, vendo isso. É que Estoninho é um nome muito caído, né? Antes de qualquer coisa, é bom a gente não confundir, né? Porque sol negro é uma simbologia nazista, né? Mas, na verdade, é um termo bem anterior aqui nesse caso, né? É o maior evento da natureza na Dinamarca, que é um país pequeno, logo é um evento modesto da natureza. Tipo, peraí. Tipo, aqui no Brasil tem várias, tem tanto, que ó, pra gente isso daí, ó, é maritaca, é passarinho isso, lá não tem nada, né, gente, olha. Vamos deixar essa com eles, né? Vamos dizer, o evento. 2 pessoas fazendo festa da Dinamarca é a maior festa do país já, né, bicho? Com a maior quantidade de visitantes. A grande rave na casa do Andrei. 3 pessoas. Mas te garanto que lá na Dinamarca tem muito do outro sol negro também. Cara, eu vou falar que, olha, eu vou ficar quieto. Não me surpreenderia, viu? A ideia é que a gente tem esses estorninhos, né? Que eles são um pássaro, né? Um pássaro de tamanho mais ou menos médio, que eles, ao voarem, né, tem uma época do ano muito específica em que eles formam grupos que eles são tão numerosos que eles cobrem completamente o céu. E o fenômeno é conhecido como sol negro, né? Ou sword sol. E é interessante porque eles fazem aquelas formas muito doidas, meio geométricas e tal. É aqueles vídeos que tu olha e vem um coach e fala, olha... Coach ou o crente, né? Vai falar, não, porque Deus planeja as coisas de uma maneira, porque fica aquela coisa bonita, né? Voando em uma ordem fluida, né? Pra quem não lembra, né? Quem já assistiu, né? O True Detective, primeira temporada, tinha uns lances desse, né? Apesar de acontecer nos Estados Unidos, né? O cara tinha umas visões dessa, né? Muito interessante nesse sentido, assim. Mas é um fenômeno em que esses pássaros, né? Eles andam em revoada de maneira muito ordeira e muito específica e que cobrem até o sol, né? Fazendo com que a Dinamarca, né? Um país conhecido pelo seu sol, o biquíni também, né? A primeira coisa que você lembra da Dinamarca é o sol quente, né? Então fica com menos sol ainda, né? Inclusive tem um fotógrafo, o Søren Solker, que provavelmente tá errada a minha pronúncia. Esse cara segue o fenômeno já tem bastante tempo, vários anos, né? E fala que no interior do bando, os pássaros se juntam ou se distanciam desenhando no horizonte o que parece ser ondas de interferência ou abstrações matemáticas, né? Formando figuras geométricas, orgânicas, né? Às vezes com um aspecto sólido, às vezes fluido, material, etéreo, né? E eles mudam com bastante rapidez, graciosidade e leveza. Isso que é coletivo, né? Olha aí, você que tá articulando e não consegue arrumar nada com seus coletivos aí, ó. Olha só a referência aí. A foto que tem aqui, tipo assim, parece que eles estão simulando um pássaro gigante voando, assim, né? É maneira, né? E, tipo, não são alguns pássaros, tá? Aqui na pauta tá de 500 ou 800 mil aves, mas eu já vi estimativas de mais de 2 milhões de aves. Eles formam nuvens que formam, assim, formatos bizarros mesmo. Tem fotógrafo que conseguiu bater eles fazendo formato de infinito, né? Aquele 8 deitado no céu. Tem uns que foi formato de manta, ou tem uns que parece uma onda gigante. Eu acho que o mais maneiro que eu vi é um que parece uma espiral, assim. Ele formou uma espiral muito bonita no céu, assim. O que eu acho legal é isso, né? A gente imaginando que, tipo assim, porque tem aquele lance dos pássaros sentirem os campos eletromagnéticos da Terra e blá blá blá. Na verdade, eles só estão tentando um não bater no outro, gente. É isso. Eles não estão seguindo nenhuma direção específica aqui, né? É só uma grande nuvem. Tipo, é engraçado que a gente acha muito bonito, e é muito bizarro, e chama atenção, mas os peixes fazem a mesma coisa em cardumes extremamente mais numerosos, né? Mas os peixes têm uma função defensiva, né, na verdade, né? Quando eles juntam os cardumes assim, geralmente quando eles estão em alguma situação de perigo, alguma coisa assim, né? Quando eles começam a fazer aqueles desenhos. Eu achava que até quando eles estavam dormindo, eles ainda faziam isso. Não sabia que era só para... Sonâmbulo, né, bicho? Imagina, do nada, tipo, começa uma revoada, entra na janela das casas, né? Tipo, aquele horror, tipo, os pássaros do Hitchcock, né? Ah, nossa. Tem uma congregação de sardinhas que aconteceu uma vez, que foi tão numerosa que eles não conseguiam estimar a quantidade de sardinhas ali dentro. Eles usaram a quantidade de golfinhos atacando o cardume de sardinhas.
20 mil golfinhos atacando o cardume de sardinhas. 20 mil golfinhos. Nossa, que terror, que sanguinário. A bola de sardinha que formou ia até o horizonte, cara. É muita sardinha, é muito peixe, assim. Foi logo depois do que eles chamam de algae bloom, quando teve uma explosão de alga, por causa que teve uma explosão de plâncton, porque teve uma quantidade bizarra de sedimentos que caiu naquela parte do oceano vindo de uma explosão vulcânica no subsolo oceânico. Então uma coisa levou a outra, né? Muito plâncton, muita alga, muita sardinha, 20 mil golfinhos atacando aquilo. Então, eu ia comentar que aqui no Centro-Oeste tem algo parecido, só que com andorinhas, né? Tem um período que é da revoada das andorinhas e que cria até problema, porque elas, principalmente no interior, por exemplo, nas linhas de energia, porque, tipo assim, milhares de andorinhas que sentam sobre os fios elétricos, né? E causa até problemas. Às vezes até o peso das aves acaba arrebentando cabos de energia, esse tipo de coisa. E elas, quando voam, é tipo isso, né? Tipo, aquelas revoadas gigantescas, assim, que o céu, tipo, toma o céu todo, assim, né, tal. Sim. Agora, no caso específico do estorninho, eu tava vendo aqui que o pássaro, ele é considerado uma praga, né? E ele tá se espalhando pelo mundo todo. Inclusive, já tem indícios, acho que foi no final do ano passado, de populações inteiras de estorninho chegando no sul do Brasil. Caraca, cara. Então, provavelmente não demora muitos anos aí, a gente deve começar a ter revoadas de estorninho pelo Brasil todo aí, porque quando eles chegam, geralmente é pra ficar, né? É predatório, né? Precisamos ter uns 20 mil golfinhos voadores. É tipo o pardal, né, cara, que tem no Brasil inteiro, por exemplo, ele foi trazido da Europa, né, pra controlar uma praga de alguma coisa, isso em 1800 e alguma coisa. Acho que foi uma coisa de 60 casais de pardal só que eles trouxeram pra controlar uma praga, sei lá, de gafanhoto, alguma praga agrícola, e deu no que deu, né, gente? Hoje você tem pardais aí pela América do Sul inteira, né, só por causa daqueles 60. É burro, mas eu ainda defendo pela boa intenção. O problema é a merda dos portugueses chegar e falar: eu vou trazer o pombo pra... Como é que é? Pra embonitar a cidade. Pra decorar as cidades. Aí tu me fode. Vai cagar a guana na cidade inteira. Nas savanas africanas tem o tecelão de bico vermelho, que ele se agrega em quantidades maiores que as estorninhas, às vezes em mais de 2 milhões do bicho por vez, assim, é uma parada inacreditável de ver também, um fenômeno muito parecido, não tem motivo, eles fazem porque deve estar entediado, mas a parada é que lá tem um fenômeno mais interessante ainda, né, é que as pessoas se reúnem para coletar o cocô do tecelão de bico vermelho, o guano que eles deixam, porque é uma quantidade tão grande de cocô de passarinho que eles vendem isso como matéria-prima pra fazer fertilizante, pra fazer explosivo, pra fazer uma porrada de coisa. E parece que é muito valioso o quilo do guano de quando passam 2 milhões de tecelão de bico vermelho ao mesmo tempo. Porque fica muito concentrado, né? Então a quantidade de guano por metro cúbico é muito grande. Então fica aí esse fenômeno do passarinho com o fenômeno humano junto. Olha só. O que eu ia falar que tem um dos últimos episódios do Gabinete de Curiosidades do Guilherme Del Toro é disso. É um casal que observa os estorninhos, né? Os starling. É bem mais contemplativo, assim. Você fica vendo as paisagens e as aves voando, tá bem bonito. Você gostou desse seriado? Gostei de alguns episódios. Esse, inclusive, é o que eu menos gosto. Eu também fiquei meio assim com ele. Tem uns melhores, outros nem tanto, assim, né? O melhor é o do Panos Cosmatos. Esse foi o meu favorito. Qual série que vocês estão falando? O Gabinete de Curiosidades do Guilherme Del Toro. Ah, sim. É bem né? É bem, de fato... Os que eu mais gostei não foram uma parada de explodir cabeça. Foi uma parada tipo, pô, legal. Ideia interessante. Tem uma ou duas coisas ali que são diferentes, né? E é isso aí. Ele é antologia, né? Então, mas é que ele visualmente é bonito, né? E aí você espera um pouquinho mais, né? Pô, poderia ter sido mais, né? Você sai com um ok meio tipo, pô, poderia ter sido melhor. Eu gostei muito de alguns. Eu gostei muito do Panos Cosmatos. Esse foi com certeza o meu favorito. Tem os outros que eu achei mais legal. O da Autópsia eu achei muito bom. Mas eu achei ok, assim, sabe? Como tem alguns que são muito pra baixo... Pra mim, ele deixou uma nota 7,5, assim. Me lembrou o Clube do Terror, só que com budget. Se dessem dinheiro pro Clube do Terror, ia ser isso aí. Tipo isso mesmo, aí, com budget. Se bem que pelo menos o Clube do Terror, como era criança, né, as burrice que os personagens faziam eram justificáveis, né? Nesse é um bando de adulto fazendo merda, né? Então, enfim. Foda-se, no episódio de Gabinete de Curiosidade. Vamos pro próximo.
Cara, Namíbia, os círculos de fada. A primeira vez que eu escutei sobre esse fenômeno, eu achei que a gente estivesse falando da Europa, mais especificamente o Reino Unido, né? Porque é muito comum, principalmente nessas regiões ali europeias, né? Você ter aqueles círculos de cogumelos, por exemplo, né? Que são associados, de fato, a manifestações de entidades feéricas, né? Como as fadas, né? Duendes e coisas nesse sentido. Mas aqui a gente tá falando da África, mais especificamente da Namíbia, né? Que são trechos circulares de terra com planta em volta do que mede cerca mais ou menos de 2 a 15 metros de diâmetro, né? Cara, são círculos... É até difícil explicar mais ou menos, porque eu vou deixar o post aí pra vocês darem uma olhada. Imaginem um grande descampado, né? Com uma terra vermelha e ao mesmo tempo com algum gramado e tem alguma coisa que acontece, né? Ainda é hipotetizado, novamente, ainda não bateram o martelo com relação a isso. Tem algum fenômeno vegetal que acontece nessa região que as plantas, elas abrem como se fosse um aro circular, onde que o seu centro fica completamente terra vermelha e a sua borda, né? Como se fosse um bambolê de vegetação, né? E naturalmente, né? É encarado de maneira cultural, folclórica, né? Como uma coisa mística, né? Ele parece... Sabe quando a gente lança magia de cura e aí eles espalha em volta da gente um círculo quando a gente tá jogando, quando a gente tá jogando RPG, MMO, ou até mesmo em quadrinhos também. Ele fica um círculo, e aí dentro desse círculo ele tem uma vegetação diferente da qual está fora, sabe? Parece um círculo ali de mana mesmo, sabe? Me lembrou semente de Korok. Se você entrar no meio desse círculo, você acha um Korok ali no meio, escondido. Certeza. Que é interessante porque é raro um fenômeno da natureza gerar formas geométricas perfeitas ou quase perfeitas, né? Então parece de fato que foi algo desenhado mesmo, né? O que é muito estranho, né? E são muitas, assim, várias delas e pertinhas uma das outras, assim. Não é tipo tem um círculo aqui, outro ali. Não, tem uma infinidade de círculos, todos um do ladinho do outro. Sim, e é grande, assim. Tem umas fotos que dá pra ver de carro tendo passado por perto ou passado por dentro de um dos círculos e você vê a marca do pneu, né? Você vê a trilha que o carro fez e os buracos ali são enormes. Tipo, o carro passou pelo meio de uma, entende? São círculos gigantes. A primeira vez que eu tinha ouvido falar sobre isso, eu também ouvi falar como forma mística e eu realmente achava que era algo muito mais místico, do sentido, não sabia que aparecia dessa forma física, sabe? E vendo as fotos, fica mais interessante ainda como eu imaginava que era e é. Sim. É um fenômeno que acontece dentro do país, né, da Namíbia, mas mais especificamente dentro de uma reserva natural chamada Namib Hand, né, que seria um parque natural privado dedicado a essa conservação da ecologia local e da vida selvagem, bem no sudoeste da Namíbia, né? Inclusive foi nesse parque que o Walter R. Tinkle, um mirmecologista americano, entomologista e professor de pesquisa de ciências biológicas da Florida State University, encontrou esses círculos pela primeira vez. Assim, foi o primeiro homem branco, provavelmente, né? Os caras lá que moravam lá, provavelmente já tinham encontrado muito antes, né? Mas foi ele que deu esse nome, né? Ele depois voltou-se para imagens de satélite ao comparar fotos tiradas ao longo de um período de 4 anos. E aí ele confirma o que outros cientistas já suspeitavam, né? Que os círculos estavam vivos, né? No caso, eles são dinâmicos, né? Eles nascem e crescem. Isso é muito maluco, né? E vários círculos, eles acabam aparecendo e desaparecendo durante esse período que foi constatado aí por esse cientista, né? O que é muito, muito maneiro, assim, né? Sim, inclusive, eu procurei no YouTube, o canal desse cara existe com o estudo dele. É um vídeo de uns 15 minutos em que ele mostra esses estudos de 5 anos, mais ou menos, e aí ele mostra qual que era a hipótese, qual que foi a pergunta. Então, ele tenta ver, por exemplo, a hipótese 1, as plantas fazem o círculo maior ali, impedindo aquela parte de dentro de ter qualquer coisa dentro, porque é um círculo vazio de terra, então significa que elas impedem o crescimento de outras. Então ele foi lá, fez um círculo artificial e plantou dentro, colocou planta dentro dessa pra testar, molhou, hidratou, falando, quer dizer então que essas plantas estão tirando nutrientes pra outras crescerem? Não, não é essa hipótese foi comprovado que não era. Um círculo impede o crescimento de outro, então ele foi lá e criou círculos próximos artificiais. 4 anos depois, você vê que o círculo artificial foi apagado, tipo, a grama cresceu de novo e aquela lá onde tinha o buraco não cresceu. Então, o buraco natural continuou lá. Foram 4 hipóteses testadas naquele vídeo. A terceira hipótese seria um bolsão de gás. Então, ele pegou desse buraco, ele fez um quadrado. No quadrado, ele tapou, colocou uma lona ali mesmo e falou assim, se tem um gás saindo dali, não vai sair. Colocou sementes de grama e ficou molhando ali pra ver se ali ia crescer. Não cresceu. Então, não é um bolsão de ar que tá ali, um gás que tá saindo debaixo da terra, impedindo o crescimento, porque não é. Aquilo ali realmente não faz
faz crescer outras. A outra teoria dele, última, aliás, acho que é a primeira do vídeo, inclusive, é a de que dá pra plantar qualquer coisa ali dentro e vai crescer se tiver todo o nutriente necessário. Ele ficou lá regando, colocando nutriente e nada cresceu. Fez artificiais e nos artificiais cresceu normal. Então, assim, ele termina o vídeo falando: todas as hipóteses que deram estão erradas, não são confirmadas. O círculo de fada, que é o natural, que sai, surge, cresce, diminui, ocorre naturalmente, não conseguimos explicar com as teorias que temos. E os que são artificiais voltam a crescer terra e voltam a crescer grama. Normalmente ali a terra não fica parecendo que é como se fosse esperado, se fosse assim o terreno, a umidade, a meteorologia, qualquer coisa do tipo. É um vídeo bem interessante, só tinha 560 views. Então vamos dar moral aí pros cientistas. Eu li um artigo sobre círculos de fadas, é até recente, é de 2020, que ecologistas alemães foram lá para fazer uma análise. Eles usaram drones para filmar e usaram um espectrômetro para determinar, tipo, propriedades do solo, como umidade, nutrientes, esse tipo de coisa. E aí eles notaram uma coisa, que quando eles sobrevoaram e viram a formação dos círculos de fada, meio que as gramíneas lá, elas criaram meio que uma comunidade, tá ligado? Tipo assim... Existe um ecossistema ali, né? Exato. Tipo assim, ela se formou redonda daquele jeito pra se beneficiar do escoamento de água, tá ligado? Tipo assim, ela faz aquilo pra água que é acumulada pela gramínea escorrer pro meio do círculo e manter, tipo, o enraizamento ali sempre úmido. E, tipo assim, com uma fazendo isso, tipo, ela começou a segurar umidade para que outras gramíneas ao redor começassem a fazer a mesma coisa. Então, tipo assim, foi criando meio que... É que eles falam que eles usam a teoria lá do Alan Turing, que é o padrão, né? Padrão de Turing, falando que esses padrões morfológicos se desenvolvem naturalmente. Né? Então, isso que eles querem dizer, que tipo assim, que por algum motivo a gramínea se comportou desse jeito, buscando a sobrevivência na área desértica, deu certo, e esse comportamento, digamos, foi se espalhando para as outras ao redor, e todas elas começaram a falar. Tanto que eles acreditam que se as gramíneas não tivessem essa forma naquela região, ali seria só um deserto, que nenhum tipo de vegetal iria nascer ali, entende? Então é meio bizarro isso, cara. Tipo, é uma comunidade vegetal que resolveu agir todo mundo do mesmo jeito pra sobreviver. Tipo aniquilação, né? Só que ali em micro, né? E discos. E em graminha. Perfeito, gente. Muito, muito interessante mesmo. A natureza, Globo Repórter agora, a natureza tem os seus mistérios, os seus segredos. O mundo animal é muito interessante. Sempre dá um jeito, né? Como diria Dr. Malcolm do Jurassic Park. Com sua camisa aberta. Caralho, essa referência do Helson é muito boa, mano. Eu queria aproveitar também esse tema que a gente tá gravando hoje para perguntar para vocês aqui se vocês conhecem, vocês já viveram, para vocês aqui da mesa, para você ouvinte que tá aí também, você que conhece Crente Culture, aí na sua quebrada, na sua cidade, em Registro, Taboão, Recife, onde você estiver, se você é crente, se você tem família crente, assim, se você conhece um fenômeno que acontece Crente Culture BR, né? Para quem segue a cultura cristã e assim igrejas evangélicas, tem um evento que se chama Ir Orar no Monte, que você vai em grupo, você, o pessoal da sua igreja ali, o pessoal da sua ordem, você se junta em grupo, você vai de madrugada no meio do mato, né? Isso pode ser numa fazenda, pode ser na Serra da Mantiqueira, em regiões assim mais rurais, mas você vai pro mato, onde não tem nada assim, não tem rua com asfalto, não tem ninguém possa te interromper, ir pro matão mesmo, você vai em grupo, vai todo mundo com lanterna, aí chega lá, todo mundo desliga a lanterna, você fica no escuro e você vai orar. E você vai ficar ali orando, você vai rezar, fazer um tempão ali, fica só rezando, todo mundo rezando, até que chega um momento que o ambiente em volta começa a brilhar. As folhas, as árvores, elas começam a brilhar, elas começam a ter uma tonalização que, como se fosse fluorescente, sabe? Elas começam a ficar fluorescente. Dentro do dogma, né, para quem tá na igreja evangélica e que nesse caminho do cristianismo acredita, isso seria a manifestação do Espírito Santo, né? Porque Jesus, antes dele ir para se entregar e para a cruz, né, a gente pegaria ele foi até o monte e aí ele orou embaixo das oliveiras. Essa luminescência, ela é tipo, é só percepção das pessoas ou tipo, registra-se isso com imagem, esse tipo de coisa? Então,
eu nunca vi as pessoas registrarem. Eu já procurei pela internet meio por cima, né? Mas tipo assim, falando de vivência mais presencial, né? Lá em Registro, principalmente, onde eu vivi. E as pessoas lá, a pessoa em Registro, a maioria das igrejas em Registro, todo mundo vai orar no monte. Isso é muito comum no interior, você ir pro mato fazer isso. E todo mundo relata isso. E agora eu vou dizer pra vocês. Eu já fui e eu já vi isso acontecer, gente. É sério, você pega a planta na mão, você pega a folha, ela tá brilhando. Tipo Avatar, sabe o filme Avatar? E eu já procurei, assim, tipo, na internet sobre o fenômeno, que se poderia ser algo igual o fogo fato, sabe? Você acha que é algo religioso acontecendo, que é algo espiritual, mas às vezes poderia ser alguma coisa da região. Alguma coisa na sua água. Alguma coisa na sua água. Eles não te ofereceram nenhum chá antes de começarem a subir o morro pra orar? Não, gente. Sem querer ser desrespeitosa, só perguntando mesmo. Não, é real. Pra quem é crente cultura, e toda vez que você vê, você que não é crente cultura, e vocês aqui, toda vez que vocês verem um vídeo na internet de encontros religiosos cristãos, principalmente crente, que é o que eu conheço melhor, mas eu sei que em algumas igrejas católicas também, você tem lá vários encontros em que as pessoas estão tendo movimentos, sabe, como se estivessem em gnose e estivessem ali em movimentos estranhos, tipo falar em línguas estranhas. Isso é um movimento espiritual causado pelo Espírito Santo. As pessoas que estão fazendo aquilo dali, elas realmente estão vivendo, estão acontecendo isso sem tomar chá, sem tomar água, sem fumar nada, sem nada. É caretaço mesmo, até porque você não pode beber, você não pode fazer nada, né? Pra quem é crente não pode. Você vai lá caretaço e você vai começar a rezar, orar. Vai cantar, né? Se você tá em grupo, geralmente tem pessoas que cantam ali, que seriam os levitas. E aí as pessoas vão entrar em gnose, elas vão entrar em transe, elas vão entrar numa onda ali, só debaixo dessas orações. Não tem nada. E tipo, real, gente, eu já fui, eu já vi, tipo assim, e a gente tá caretaço, acordado, assim, tipo, meu amigo pegar, colocar fulano na minha mão e falar, caralho, olha, isso tá brilhando, gente, caralho, isso tá brilhando. E depois, assim, eu procurar saber de curiosidade mesmo, o que poderia ser isso? E eu não achar, mas eu também não procurei tanto assim, né, gente? Então, se você ouvinte, tá ouvindo, você já viveu isso, você tem uma explicação, põe aí nas redes sociais agora, manda aí pra gente, porque eu gostaria de saber também sobre isso. Eu achei um post de 2013, 2014 de um pastor falando no blog pessoal dele de que ele tava puto, que os crentes e as pessoas estavam todas indo rezar no monte, não pra se encontrar com Deus, mas porque queriam ver graveto fluorescente. E os comentários desse post são a parada mais 2013 que você pode imaginar na sua cabeça. Depois eu mando esse link pra você. Cara, doideira. Andrei. Oi. Pra fechar com chave de ouro, posso ensinar a fazer bola de plasma no micro-ondas de casa? Bora. Lembrando a todos que o Mundo Freak não se responsabiliza por explosões parciais ou mortais com vossa pessoa, parentes ou próximos. Pode começar, Lucas. Abre a câmera aí, Lucas, pra gente ver você fazer. É bem simples, é bem facinho de fazer. Não vai danificar o seu micro-ondas, mas vai sujar. Vai fazer caca. Então, é assim, pega uma uva e você vai cortar a uva no meio. Bem no meio, assim, horizontalmente, para que ela fique dividida em duas metades. Mas quando você estiver terminando de cortar a uva, aquela pelinha final da uva você deixa. De forma com que você cortou as duas metades estão abertas, mas elas ainda estão conectadas. Essa é a parte mais importante. Elas têm que estar conectadas. Aí você vai pegar a sua uvinha que você cortou e colocar no prato, bem no centro do prato do seu micro-ondas. Vai fechar o micro-ondas e colocar 5 minutos. E aí você só assiste o que vai acontecer. O que vai acontecer é o seguinte, tô falando sério, as ondas do seu micro-ondas, um micro-ondas caseiro mais ou menos em 2.45 GHz, elas têm mais ou menos 12 centímetros de comprimento. Só que quando elas passam pela uva, como a uva é um material um pouco mais denso, elas se contraem para mais ou menos 1.2 centímetros de comprimento, que é o mesmo diâmetro das uvinhas. O que acontece é que a uvinha entra em ressonância e as ondas do micro-ondas vão ficar presas dentro da uva. Diferente de uma xícara de água, você colocar uma xícara de água no micro-ondas, ela esquenta de fora para dentro, né? A uva, ela vai esquentar de dentro para fora. Se elas estivessem separadas, se você tiver cortado a pelinha dela ou tiver colocado duas uvas diferentes ali dentro, o que ia acontecer é que você ia ver algumas faíscas saindo, onde uma uva encosta da outra e elas iam se separar. Uma ia mandar a outra pro outro canto do micro-ondas. Mas com a pelinha ali no meio ainda, você vai ver faísca saindo de dentro dessa pelinha. Essa pelinha vai se incandescendo, esse ponto bem do meio entre as metades da uva vai ficando cada vez mais quente
quente, até que uma vez que vai ficar tão quente, tão encandecida, vai começar a sair tanta faísca que vai levantar uma bola, tô falando sério, uma bola de plasma de dentro de uma uvinha só, cortada na metade, juro pra você, galera. Vai levantar uma bola de plasma, ela vai se manter suspensa dentro do seu micro-ondas entre 5 a 30 segundos e vai estourar, e a hora que você vai abrir, vai estar tudo cagado lá dentro e vai estar com cheiro de enxofre. Mas você literalmente reproduziu o efeito do globo de plasma através da uva, e você esquentou a sua uva através da ressonância em temperaturas, assim, extremamente altas por um tempo muito curto, e só funciona se elas estiverem em contato, porque o campo magnético dentro dessas duas metades da uva, elas vão um atrair o outro pro ponto onde elas estão se encostando, e é ali que vai focar toda a onda do seu micro-ondas inteiro, vai ser focada nesse um pontinho pequeno, e dali vai levantar a bola de plasma. Tem vídeos sensacionais disso na internet pra você fazer em casa, pra você ver a receita. Se você não quiser explodir o micro-ondas da sua mãe, vai lá no canal do Iberê Tenório, lá no Manual do Mundo, que ele já fez essa experiência, tem o vídeo lá. Procure no YouTube aí. Eu digo mais, Hel. Seguinte, eu digo que o Mundo Freak não está dizendo pra você fazer esse experimento usando o micro-ondas da firma. A menos que você não goste do seu chefe. Se você tá puto com o seu chefe, pega uma uva, corta no brincadeira. Coloca um cacho inteiro de uvas. E se você fizer, por favor, grave pra gente e marque. Quanto mais uva você pôr no micro-ondas, menor é o efeito, porque as outras uvas vão captar as micro-ondas e menos vai ser focado ali no meio. Então, tipo, pra você maximizar o efeito e ver mesmo a bola de plasma, é uma uvinha cortada no meio. E se eu fizer com uma melancia? Não, sacanagem. Aí você tem que pôr a capinha da uva nela, né? Você põe uma capinha de uva. Mas sério, gente, se você fizer, faça um vídeo, porque eu quero ver, tá? Me marca, porque eu quero ver essa experiência aí. Não, e além de uva pra tudo quanto é lado, fica tudo preto, né? Porque cria tipo uma bola de fogo dentro do seu micro-ondas que literalmente explode, e aí... Isso parece muito pouco seguro. Eu não tentaria isso, ouvinte. Mas se o Lucas tá defendendo que é seguro, então... Por isso que eu estou avisando, não faça no escritório. Vai ser uma bosta de limpar depois, vai ficar fedendo, vai ser uma bosta de limpar, mas não vai dar de ficar nada, galera. Ah, mas até aí... Tem muita... Deixa eu Ai, caramba. Eu vendo o Lucas agora, Dr. Brown, sabe? Você pode tentar também abrir a porta do micro-ondas bem na hora que formar pra ver se recria o fenômeno do globo. Vai ficar tipo o Voldemort, né? Um lagarto sem sobrancelha. Se ele anda pelo meio da sua cozinha. Lembrando a todos que, por exemplo, esquentar água no micro-ondas ou qualquer líquido é algo muito perigoso. Principalmente tem muito caso de pessoa que se queima de maneira grave. Tipo assim, vai esquentar uma caneca de alguma coisa dentro do micro-ondas e aí tira, né? Acha que tá tranquilo, pega a caneca, aí explode na cara da pessoa aquela água fervente, né? Então, tipo assim, só conta risco, tá? Vidro também. É o lance da tensão, né? Tensão superficial da água. Tensão sexual da água, assim. Agora, isso de vidro já aconteceu. Uma vez eu coloquei uma calabresa congelada num pratinho e coloquei no micro-ondas. Aí você criou uma bola de plasma em formato de linguiça, é isso? Não, que rachou exatamente o prato onde tá. O prato dividiu em dois, assim, porque a calabresa estava congelada, entende? Então eu botei ela, tipo, 3 minutos, né? Então ela aqueceu, só que onde estava gelado, imagina, estava congelada e de repente aqueceu rapidamente. Eu cortei o prato ao meio. Ô, louco. Eu tô pensando aqui que não há tensão sexual com a água em mim. Eu, que sou uma pessoa extremamente desastrada, tenho história pra quase tudo, não tenho história de nada estourando na minha mão, tirando no micro-ondas. Então, acho que não há tensão sexual. Tem o boto, né? Tensão sexual na água. Que vem da água. Exatamente. Quem tiver contato de boto... O boto nasce quando alguém coloca um golfinho dentro do micro-ondas. Sacanagem. Vamos encerrar esse episódio que já acabou completamente o fio da merda aqui. Já estamos indo pro outro rumo. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. Muito obrigado pra você, querido ouvinte. Gostou desse episódio? Comenta com a gente lá nas redes sociais. Gostaria de agradecer muitíssimo essa mesa maravilhosa. E gostaria de lembrá-los que não olhem para trás.
sabia, Catatumbo gente. parece... Não, só falando que Catatumbo parece aquelas pessoas que não conseguem falar Catatumba. Tumba lacatumba, né? Eu fiquei pensando nisso toda hora que eu lia esse negócio. Eu lia raios de catacumba, tumbatumba, tá. Eu ficava fazendo isso na minha cabeça. E não olhem para trás. Aqui tem um boto atrás de você saindo de micro-ondas. Com uma tensão na água. Porque se o boto tá em algum lugar, ele tá atrás de você. Com certeza. Isso aí não tem oportunidade. mundofreak.com.br